Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem do dia de hoje tem como tema crer e confessar certo ou errado. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus 4, versículo 14, que diz: Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Crer com seu coração é a única maneira que nós podemos receber qualquer coisa de Deus. Em Apocalipse 3:11, Jesus apareceu a João e lhe deu a mensagem para as igrejas da Ásia Menor. Guarda o que tens. Diríamos na linguagem de hoje, agarra o que é seu. Mas a passagem diz guarda. E a razão pela qual Jesus disse isso foi porque ele sabia que havia um poder levantado contra nós, que se empenharia em nos derrotar e nos roubar. A fé é como o amor. Só é revelada na ação e na palavra. Assim, não existe fé sem confissão. Mas a fé crescerá com a sua confissão. A confissão faz várias coisas para o cristão. Ela dá direção e fixa os limites da vida de alguém. E não se pode receber algo de Deus sem fé e confissão corretas. Quando começamos a compreender isso, chegamos a algum lugar com Deus. Os 10 espias enviados a Canaã fixaram o limite das suas vidas pelas suas confissões. Disseram: nós não podemos fazer isso. Eles creram que não podiam e por isso não puderam. Israel aceitou o relatório da maioria, que em seguida passou a vagar no deserto por mais 40 anos. Uma geração inteira em meio à vida selvagem. Mas Josué e Caleb tinham um relatório diferente. Eles creram que podiam conquistar a terra prometida. E eles disseram: subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Números 13, versículo 30. Aquela afirmativa fixou o limite da vida deles. Só eles viveram o suficiente para entrar em Canaã. Alguns pensam que Deus gosta mais de certas pessoas do que de outras, mas isso não é verdade. Deus não tem bichos de estimação ou filhos favoritos. Ele nos ama com o mesmo amor e faz provisão para todos. Deus não amou mais Josué e Caleb do que os outros filhos de Israel, porque ele estava desejoso de fazer para o restante aquilo que ele fez por Josué e Caleb. Todos poderiam ter ido para a terra de Canaã, mas fixaram o limite da própria vida deles, com a crença errada, que resultou numa confissão errada. Paulo usou Israel como exemplo ao nos exortar a tomarmos cuidado para que não aconteçam falhas por causa da nossa incredulidade. Naturalmente, ele estava se referindo às promessas de Deus. Paulo disse que os filhos de Israel deixaram de entrar na terra prometida por causa da incredulidade. A crença deles estava errada. E uma das palavras gregas traduzidas por incredulidade pode também significar incapacidade de ser persuadido. Os filhos de Israel não puderam entrar na terra prometida por não conseguirem ser persuadidos a agir de acordo com a palavra de Deus. Há 2 tipos de incredulidade. Existem pessoas que duvidam da palavra de Deus por não a conhecerem. Essa é uma incredulidade baseada na falta de conhecimento da palavra de Deus, porque a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Se não ouvem e não conhecem a palavra de Deus, não podem ter fé. Esse tipo de incredulidade se deve ao fato das pessoas nunca terem ouvido a palavra. É por isso que muitas, completamente salvas, não creem em cura divina. Elas nunca ouviram
o que a palavra ensina sobre cura. Alguns podem dizer, mas elas podem ler a Bíblia por si mesmas. Sim, podem, mas são como você e eu, que já fomos um dia, ensinados de um modo diferente. Alguns ensinam que várias coisas, dentre elas a cura, não são para nós hoje. E por isso, devemos ter a mente aberta para a palavra de Deus. A cura para a incredulidade é estudar a palavra de Deus. Se você mesmo estudá-la, obterá conhecimento daquilo que é seu nele. Um outro tipo é falhar em ser persuadido. Os filhos de Israel sabiam que tinham que conquistar a terra prometida, porque Deus lhes dissera que ele lhes tinha dado essa terra. Mas eles não conseguiram ser persuadidos a agir de acordo com a sua palavra. Hoje em dia, há muitos cristãos que são informados sobre a palavra de Deus, mas não conseguem ser persuadidos a agir de acordo com ela. E isso é incredulidade. E a cura para esse tipo particular de incredulidade é a obediência. Você já percebeu que a maioria dos cristãos são sinceros, determinados e honestos e, contudo, são fracos? Pode parecer uma contradição, mas não é. A razão dos cristãos serem fracos é que nunca ousam confessar o que eles são em Cristo. Você pode saber quem você é em Cristo e o que tem em Cristo. Os filhos de Israel sabiam o que Deus dissera que pertencia a eles. E Deus dissera, eu vou lhes dar a terra. Tudo mais que Deus tinha falado, aconteceu. Eles viram a fidelidade do Senhor em todas as outras coisas que ele lhes havia prometido, mas não conseguiram ser persuadidos a agir na sua palavra quanto a tomar posse da terra. E similarmente, hoje, a maioria dos cristãos não está andando na luz que realmente possuem no tocante à palavra de Deus. A maior parte está orando, Senhor, dê-me isso, faça aquilo, mas Deus não vai fazer nada por essas pessoas, a menos que comecem a agir de acordo com o que sabem. E quando agirem sobre a palavra, obterão a resposta. As epístolas de Paulo dizem que eu sou o que eu sou e o que eu tenho em Cristo. Se vivermos nas epístolas, viveremos em vitória. Paulo listou um número de coisas que iríamos enfrentar na nossa caminhada cristã, mas resumiu-as dizendo, em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Note que Paulo disse que temos vitória de sobra, porque somos mais que vencedores. A Bíblia fala muito sobre a mente. Isaías 26, versículo 3 diz, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. A palavra de Deus nos exorta a termos a mente de Cristo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4, versículo 8. Faz uma grande diferença o que uma pessoa pensa. E eu creio que é por isso que muitas pessoas estão doentes, mesmo que todo mundo no país já tenha orado por elas. Ficam em todas as filas de oração para a cura e nunca a recebem. A razão pela qual elas não estão sendo curadas é porque estão pensando incorretamente. É muito mais fácil seguir o que o homem pensa sobre as coisas do que seguir o que Deus diz sobre a situação. Algumas vezes, a coisa mais difícil do mundo é conseguir que a mente de alguém desista do que o homem fala e siga o pensamento de Deus. Precisamos meditar e pensar na palavra de Deus,
bem como crer nela de todo o coração. E a razão pela qual a fé é tão aprisionada pelos cristãos é porque simplesmente não ousam crer ou confessar o que Deus diz sobre eles. Será porque nunca leram a palavra de Deus para descobrirem quem são? Será porque ficaram parados na história passada da Bíblia, a antiga aliança, e nunca compreenderam que nós temos uma nova aliança e somos novas criaturas em Cristo, que Ele nos ama e deseja que nós tenhamos o melhor de tudo? Ou será porque são com suas mentes tão ocupadas com coisinhas mundanas, coisas que não vão dar em nada quando ditas e feitas? Irmãos e irmãs, para se construir uma vida sólida na fé, você precisa acreditar e confessar diariamente o que Deus é para você, o que Jesus está fazendo por você, agora, à direita do Pai, e o que o Espírito Santo está realizando em você. Tudo isso edificará uma sólida vida de fé. Então, crescerá até o ponto em que você não terá medo das circunstâncias e não temerá nenhum tipo de doença ou qualquer situação. Você enfrentará a vida sem medo. Será um conquistador. Depois de algum tempo, descobrirá que a seguinte passagem é verdade. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores. E você nunca será um vencedor, a menos que confesse que o é. Uma confissão errada, naturalmente, é uma confissão de derrota e fracasso e da supremacia de Satanás. Não é só a nossa maneira de pensar, mas são as palavras que falamos, é que constroem o poder ou a fraqueza dentro de nós. As palavras nos traem, nos mantêm cativos ou nos libertam. As palavras se tornam poderosas na vida de outros. É o que confessamos com nossos lábios que realmente domina o nosso ser interior. Se falamos sobre doença, é porque cremos na doença. Se conversamos em fraqueza e fracasso, é porque nós cremos em fraqueza e fracasso. Inconscientemente, confessamos aquilo em que cremos, pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca. Mateus 12, 34. É fácil dizer, eu creio nisso. Sim, está no meu coração. E fazer uma confissão positiva. Entretanto, com a primeira notícia que ouvimos, dizemos algo contrário, negativo. Devemos sempre utilizar a palavra da fé. É surpreendente a fé que os cristãos têm nas coisas erradas. Se eles pegassem a mesma fé e crescem nas coisas certas, tornar-se-iam bem-sucedidos. Realmente, não precisariam de mais fé do que a que já têm para serem bem-sucedidos. Quando as pessoas admitem as suas faltas, constroem um senso de insuficiência nelas mesmas e essas deficiências ganham ascendência na vida delas. Mas Jesus é o nosso Senhor. E se nós retivermos firmemente essa confissão, Ele então ganhará ascendência em nossa vida e nos guiará ao sucesso. Nunca devemos nos levantar acima das nossas confissões. As confissões feitas pelos cristãos de todo o coração e por meio da fé derrotarão completamente o diabo em todos os combates. Porém, se eles não crerem no coração, mas nas confissões que seus lábios estão fazendo, elas não funcionarão. E se confessam as habilidades de Satanás em impedir e inibir o seu sucesso, Satanás exercerá domínio sobre eles. Mas Colossenses 2,15 diz: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. O que isso significa? Se Cristo derrotou o diabo por nós, então, por que o diabo faz tantas coisas contra nós? Por que ele domina as pessoas? Porque as pessoas deixam. Muitos pensam que Deus é responsável
por todas as coisas que acontecem com elas, quando, na verdade, ele não é responsável por nenhuma delas. As pessoas acham que cabe a Deus fazer alguma coisa sobre os seus problemas. Porém, compete ao indivíduo fazer algo. E você sabe por quê? Porque depois da ascensão de Cristo, a obra que ele fez em levar adiante o grande plano da redenção foi entregue à igreja e cabe aos cristãos possuir a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra, e depois que ele fez tudo, entregou a Adão. Disse a Adão que estava lhe dando domínio sobre toda a obra de suas mãos. Adão podia fazer o que quisesse com a criação. Infelizmente, Adão cometeu alta traição e vendeu seu domínio ao diabo. Ao longo dos anos, a humanidade tem sido mistificada por este ato. As pessoas se perguntam: Deus sabia o que ia acontecer? Por que Deus deixou o diabo pegar o controle do mundo? Muitas delas dizem tais coisas porque não conhecem a Bíblia. As Escrituras dizem claramente que Deus criou os céus e a terra e deu o domínio de todas as obras de suas mãos à humanidade. Depois de nos dar o domínio sobre todas as coisas, não era mais o responsável. O homem passou a ser, então, o responsável. Você já percebeu que cada um dos autores do Novo Testamento nos disse para fazer algo com o diabo? Por isso, os cristãos deveriam viver nas epístolas, as cartas escritas para a igreja. Pedro disse: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E no versículo seguinte, Pedro continuou dizendo para fazermos algo sobre isso. Está escrito: ao qual resisti firmes na fé. Veja, somos nós que devemos fazer algo com o diabo. Devemos dizer a ele: a palavra diz que Jesus derrotou você. Você, diabo, é um inimigo derrotado. O Novo Testamento, a nova aliança que Deus estabeleceu com o homem pelo sangue de Cristo, diz que você não tem autoridade sobre mim, pois Jesus se tornou a garantia de um melhor testamento, melhor aliança. Hebreus 7, 22. E essa nova aliança revela que você não tem autoridade sobre mim, Satanás, mas sim, eu tenho autoridade sobre você. Satanás, deixe-me em paz, porque você está derrotado. Isso é fazer a confissão certa, a confissão que derrotará o diabo. Quando fazemos uma confissão errada, permitimos que Satanás tenha domínio sobre nós. Tiago diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele estava escrevendo aos cristãos. Note que ele não disse que devíamos orar a Deus para que ele resistisse ao diabo e fizesse com que ele fugisse de nós. Não. A menos que você resista ao diabo, ele não fugirá de você. Eu posso resistir a ele e então fugirá de mim, mas não posso resistir a ele por você. Posso orar por pessoas pela fé, mas se elas mantiverem a confissão errada, não trará bem algum. As confissões erradas anularão o efeito das minhas orações. Muitos dizem que creem no Novo Testamento, porém, na verdade, não creem. São ignorantes quanto à palavra de Deus. Perguntam: se o Senhor cura os doentes, como Jesus fazia então, por que não cura todo mundo? Um homem que diz que Jesus curou a todos os doentes é um mentiroso, porque a palavra de Deus mostra claramente que Jesus não curou todos os doentes. A incredulidade das pessoas impediu que Cristo fizesse muitas obras maravilhosas. Por exemplo, em Marcos 6, versículos 5 a 6 está escrito a respeito de Nazaré, a cidade natal de Jesus. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos.
e estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Veja, Jesus não podia fazer obras maravilhosas em Nazaré. Não que ele não quisesse fazer, ele não podia. E por que não podia? A Bíblia declara que foi por causa da incredulidade das pessoas. Lemos na Bíblia que todas as pessoas presentes em uma certa ocasião foram curadas, e em outras, uma ou algumas. A diferença está na fé ou incredulidade do indivíduo. E nós vemos isto ao longo do ministério de Jesus. Mateus 13, 58 diz: e não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Então veja, se a incredulidade impediu Cristo de operar enquanto ele estava aqui na terra, ministrando sem medida pelo poder do Espírito, e se Jesus hoje está operando por meio do seu corpo, pela igreja, e através do poder do Espírito Santo em nós, a incredulidade o impedirá de operar por meio de nós. Quando Cristo ressuscitou dos mortos, com toda a autoridade do céu e da terra, ele delegou a autoridade na terra à igreja, aos cristãos. E compete a nós fazermos alguma coisa com o que Deus nos deu. Não compete a Deus, cabe a nós crermos e agirmos com base no que cremos. Paulo escreveu à igreja em Éfeso: não deis lugar ao diabo. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós não devemos dar ao diabo qualquer lugar em nós, porque ele não poderá nos dominar em nada, a menos que deixemos. Quando resistimos ao diabo e fazemos a confissão certa, podemos manter domínio sobre ele. Mas se a confissão não estiver em linha com a palavra, ela glorificará o diabo, enchendo nosso coração com o espírito do medo e da fraqueza. Nós nos levantaremos acima de toda a influência satânica ao declararmos: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. 1 João 4, versículo 4. Maior é Cristo que está em nós do que qualquer força preparada contra nós. A nossa confissão é o campo de batalha onde lutamos. E é aqui onde determinamos se venceremos ou falharemos. Por outro lado, quando confessamos dúvidas e medos, negamos a graça e a habilidade de Deus. Cristãos nunca deveriam estar com dúvidas e medos, porque tais sentimentos são narcóticos do diabo. O Novo Testamento diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. 2 Coríntios 1, versículo 7. Ele nos deu o espírito de fortaleza, amor e moderação. Louvado seja Deus. Somos a família de Deus e seus filhos também. Já que a fé, o amor e o poder nos pertencem, não devemos confessar dúvidas e medos. Em vez disso, precisamos confessar o que a palavra de Deus diz. A fé crescerá mais forte à medida que mantivermos essa confissão. Se fosse para confessarmos fraquezas e doenças, estaríamos confessando abertamente o que a palavra de Deus, não é verdadeira e que ele falhou em fazê-la boa. Mas o que Deus diz sobre a enfermidade e doença, em 1 Pedro 2,24, lemos: e pelas suas feridas fostes curados. Mateus 8,17 diz: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. A confissão de dor e doença é como colocar a assinatura para receber um pacote que o correio lhe trouxe. O diabo tem o seu recibo, a sua confissão, mostrando que você aceitou o pacote dele. Não aceite nada enviado pelo demônio. Quando você confessa fraqueza ou doença, em vez de confessar que ele tomou sobre si
todas as enfermidades e doenças levou, você está confessando que ainda as tem. É necessário mais do que a oração para sermos abençoados. A oração de quem crê. Mas o problema com muitos cristãos é que fazem uma grande quantidade de oração sem crer, sem agir no que creem. E isso não resulta em nada. Não existe lugar na Bíblia em que Jesus ou outro qualquer dissesse que só a oração já realizaria a tarefa. Mas Jesus realmente disse: orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11, 24. E tudo que pedides em oração crendo, o recebereis. Mateus 21, 22. Os cristãos dirão: vou lhe dizer, eu realmente creio na oração. Mas isso não significa coisa alguma. Você pode ir ao Tibete e lá achar uma religião que é mais antiga que o cristianismo, cujos adeptos também acreditam em oração. As pessoas lá oram constantemente. O monge faz sempre uma roda de oração. Mas a oração não é tudo que existe. Se você crê no que a palavra diz, precisa agir sobre ela quando ora. Ore, esqueça e comece a se comportar como se a resposta tivesse vindo no minuto em que você orou. E isso requer mais que oração. Requer acreditar na palavra e agir sobre ela. Certamente haverá luta quando se fizer uma confissão certa. Deus não disse que você teria, Ele disse que teríamos de combater o bom combate da fé e resistir ao diabo até que ele fugisse de nós. Disse também para retermos firmemente o que temos e resistimos ao diabo firmes na fé. Todos esses termos denotam que, da nossa parte, esforços exaustivos precisam ser empenhados. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E lutar denota esforço. Esforço exaustivo, com empenho. No entanto, não se trata de um esforço físico extenuante, como lutar com um homem. É lutar contra as forças espirituais no reino espiritual. É luta espiritual. E esses versículos que acabamos de ler se referem ao fato de que devemos lutar, batalhar, resistir ou empenhar esforço contra os poderes malignos no mundo espiritual. Portanto, você deve manter firmemente a sua confissão. Retenha firmemente. Não a retenha frouxamente ou pela metade, mas firmemente. Retenha com firmeza a sua confissão. Vamos nos acostumar a agir na palavra. Ela o curará se colocá-la em prática. A palavra de Deus diz: Ele enviou a sua palavra e o sarou. Provérbios 4, 20 e 22 diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Por isso, embeba-se com a palavra de Deus, até que você esteja tão consciente da palavra que pense nela continuamente. Enquanto outros estão conversando sobre algo mais, você deve conversar sobre o que a palavra diz. Por exemplo, a palavra diz que Deus suprirá todas as suas necessidades e que o curou. A sua confissão correta se tornará realidade. Dessa forma, você receberá tudo aquilo que precisa de Deus. Então, haja na palavra de Deus a partir de agora, em nome de Jesus. Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, que venhamos crescer no conhecimento da Tua palavra, que venhamos falar única e exclusivamente, Pai, aquilo que a Tua palavra diz, que não venhamos ter pensamentos, crenças erradas, mas que venhamos ter as crenças segundo a Tua palavra e possamos agir conforme ela
diz. Por isso, nesse dia de hoje, nós te louvamos e te agradecemos, porque sabemos, Pai, que para ti não tem nada demasiadamente difícil. E a tua palavra também diz que tudo que nós pedimos em oração crendo, receberemos. E é por isso que no dia de hoje nós já tomamos posse da nossa vitória, da nossa bênção e do nosso milagre em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Eu convido a todos a nos acompanhar tanto no canal do YouTube como na página do Facebook, Igreja Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e seja com todos os irmãos e irmãs. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.